Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre ética profissional. Então precisamos falar sobre ética na profissão Headhunter. O Headhunter ele é um profissional que ele vai trabalhar tanto com a parte de recrutamento quanto a parte de seleção e muitas vezes até o acompanhamento desse profissional no período probatório quando ele for admitido pela empresa. Então, quando a gente fala de ética, a gente traz para o profissional Headhunter uma maior sustentabilidade do seu trabalho, porque a partir do momento que ele embasa o seu trabalho na ética profissional, ele vai ter muito mais credibilidade no mercado, as pessoas vão confiar muito mais nele, tanto empresas quanto candidatos, e você vai ter uma maior sustentabilidade a longo prazo. Então, quando a gente fala de ética, a gente, na questão do processo seletivo, a gente precisa ter bem claro 3 pontos importantes, que é a transparência, a confidencialidade e o respeito. Então, na questão, por exemplo, da transparência, quando você faz um processo seletivo e você divulga uma vaga de trabalho, você precisa ser transparente no que você está buscando no mercado de trabalho. Quais são as competências que você precisa que aquela pessoa tenha, quais são as responsabilidades que ela vai ter dentro da empresa e quais são os requisitos necessários para que ela possa desenvolver a sua função no dia a dia de trabalho. Então você precisa, ao divulgar uma vaga, ser totalmente transparente. Outra coisa na questão da transparência é quando você fala para o candidato se ele passou no processo seletivo ou não. Então isso é uma questão de ética profissional e muitos recrutadores, selecionadores são mal falados e até mesmo perdem a credibilidade por conta muitas vezes de não conseguir dar o retorno para os candidatos. Eu sei que é difícil, a gente recebe inúmeros currículos quando a gente divulga uma vaga, é praticamente assim impossível responder para todos, então assim a minha sugestão é que na primeira etapa do processo seletivo, ali na parte de triagem do currículo, não necessariamente você precise dar um retorno, porque às vezes para uma vaga a gente recebe 300 currículos, como que a gente vai dar retorno para 300 pessoas? Não vai existir tempo hábil e às vezes nem a gente vai conseguir, não vai ter pessoas que vão conseguir dar esse retorno. Então, na primeira etapa, ok, mas quando o candidato entra no funil do recrutamento, ele passa a ser chamado para um processo, para uma etapa do processo seletivo, é obrigação do recrutador, do selecionador, de você que vai ser headhunter, dar um retorno para ele. É uma questão de até mesmo respeito com essa pessoa. Então, quando a gente fala aqui de ética, a gente fala da questão de transparência, confidencialidade e respeito. Então, o respeito entra também nessa questão de você dar um retorno para esse candidato nas fases que ele não vai passando. Você não precisa necessariamente dar um feedback e desenvolver aquele candidato. Você pode simplesmente dizer para ele: olha, infelizmente você não estava dentro do perfil da vaga, a gente escolheu uma outra pessoa e nessa etapa do processo seletivo você não passou. É algo simples, 2, 3 frases mandando no WhatsApp ou até mesmo ligando, você já consegue esclarecer para aquela pessoa que está do outro lado, que está ansiosamente esperando uma resposta sua, de que aquele processo seletivo acabou para ele, ele não vai ter mais expectativa dentro daquele processo seletivo. Você agiu com respeito, você agiu com transparência e com certeza ele vai te respeitar muito mais, e se tiver outro processo seletivo ele vai querer participar, porque ele sabe que através dos processos seletivos que você faz, você demonstra essa credibilidade para ele. A questão da confidencialidade, por exemplo, a gente tem que ter dentro do processo seletivo. Então, você não pode às vezes fazer perguntas constrangedoras ou até mesmo expor as respostas dessas pessoas
ou em redes sociais, ou até mesmo... Porque muitas vezes essa pessoa que está fazendo o processo seletivo, ele está trabalhando, ele está em busca de outro emprego, mas ele quer que aquilo seja confidencial, ele não quer que aquilo seja exposto. Então, por questão de confidencialidade, você não pode expor nada do que ele fala durante o processo seletivo e até mesmo ter muito cuidado na questão de fazer dinâmicas em grupo. Entrevista em grupo, nem pensar, você não... por uma questão de ética, não é recomendado que você faça uma entrevista com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu vou colocar numa sala 20 pessoas e eu vou começar a perguntar: ciclaninho, fulaninho, o que você, conforme você trabalhou na outra empresa, o que você fazia para ter essa competência aqui? Você não pode fazer isso. Então, se você vai fazer uma dinâmica de grupo, a dinâmica de grupo também tem que ser alinhada com a competência que você quer avaliar. Você quer avaliar a questão de relacionamento interpessoal, de trabalho em equipe, de comunicação, então você faz uma dinâmica que esteja também coerente também até com o preparo daquele profissional e com a vaga que ele está disputando. Então você não pode também fazer um processo, uma dinâmica totalmente incoerente. Como a gente já viu que tem também algumas pérolas no mercado, por exemplo, que fala assim: qual animal que te representa? Isso nada tem a ver com o que está se buscando naquele profissional. E isso é totalmente antiético. Outra coisa, por exemplo, é dinâmicas totalmente incoerentes de pessoas que estão há anos se preparando para um processo, se preparando para o mercado de trabalho, estudando, desenvolvendo competências técnicas, competências comportamentais, e de repente chegar numa dinâmica e a pessoa que está conduzindo aquela dinâmica dizer para ele: planta uma bananeira para eu ver se você realmente quer essa vaga. Isso está totalmente irreal. Então, jamais assim um recrutador, dentro da sua ética profissional, pode fazer ações que constranjam a outra pessoa, até mesmo também perguntas durante a entrevista que causem constrangimento, como por exemplo: qual que é a sua orientação sexual? Isso também nada tem a ver com a competência, com o desenvolvimento do trabalho dele no dia a dia. Então precisamos tomar muito mais cuidado com a nossa profissão. A gente não pode simplesmente ir despreparado, conduzir um processo seletivo sem nenhum preparo. Até parabéns por você fazer esse curso aqui, porque esse curso vai te tornar muito mais preparado para conduzir um processo seletivo e não vai fazer com que essa profissão seja mal vista e mal falada no mercado, que tenha credibilidade. Então a gente precisa, aos poucos, torná-la muito mais confiável, e a gente torna essa profissão confiável através de posturas éticas no dia a dia do trabalho, tá bom? 4 passos para você tornar o seu recrutamento e seleção muito mais ético. Então eu vou dar o primeiro passo, que é a transparência. A transparência, ela tem que estar em todas as etapas do processo seletivo, desde a divulgação da vaga até o momento que você chama essa pessoa, você conversa com ela, você fala para ela se ela passou para a segunda etapa, para a terceira etapa, ou simplesmente se ela foi eliminada do processo seletivo. O segundo passo é você ter educação, então você ser educado e cordial com essa pessoa. No momento que ela chega, ao chamar ela pelo telefone, dizer para ela: você passou no processo seletivo, em todos os momentos você tem que ter educação e ser cordial com essa pessoa. Afinal de contas, ela é uma pessoa como você, ela é um ser humano. O terceiro passo é ter respeito, então você tratá-la com respeito em todos os momentos, você nas suas atitudes, no que você vai falar para ela ou não, o que você vai perguntar para ela ou não, isso tem que ser de uma forma respeitosa. E o quarto passo é confidencialidade. Então, tudo que foi falado durante o processo seletivo, você não pode expor a pessoa, você tem que tratar aquela informação com confidencialidade. Então, aquilo que foi tratado dentro do processo seletivo fica no processo seletivo, não pode ser simplesmente aberto para terceiros ou ela ser ridicularizada
enfim, para outras pessoas, ou ser motivo de assunto para a sua conversa lá com outras pessoas no happy hour. Então, aquilo que foi falado no processo seletivo fica no processo seletivo. Então, com esses 4 passos, você vai tornar o seu processo seletivo muito mais sustentável e com muito mais credibilidade. Espero que você utilize isso hoje mesmo ou amanhã mesmo no seu próximo processo seletivo e que te ajude bastante, tá bom?